A adoção de bons hábitos alimentares fazem parte de uma vida saudável. Que te dá a possibilidade de tu plantar os teus alimentos, seja na cidade, seja no rural. É uma agricultura que está baseada no sistema descentralizado. Atuamos, né, desde diferentes pontos de vista, chamamos assim, ou dimensões, né, em cima da questão do abastecimento do alimento orgânico. E no prato saudável, alimentos com baixo impacto ambiental são priorizados. E quando a gente trabalha com essas questões de produção de alimentos, a gente trabalha muito isso, que a pessoa saiba o ciclo de uma alimentação. Eu posso te dizer que desde essa nossa experiência, né, e esse nosso olhar diverso, que a questão do alimento orgânico em Florianópolis está em ascenso, né? A nossa sociedade e os povos, que a gente pode chamar assim de povos originários de África, da Ásia, da América, da própria Europa, tinham o centro a natureza, né? A gente mudou a sociedade moderna ocidental para uma sociedade onde colocou o ser humano no centro, tirou a natureza e depois a gente colocou o dinheiro junto com o ser humano. No programa de hoje, agroecologia, um caminho para a segurança alimentar. O Sustentar está começando agora. Em São José, na Grande Florianópolis, especialistas debateram sobre segurança alimentar e nutricional. Esse foi um encontro temático sobre abastecimento de alimentos e agricultura urbana que prepara para a 5ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, né? A gente resgata um pouco do que foi encaminhado na conferência de 2011 e também vê o que o Estado tem feito, né? Então a gente confronta essas duas propostas que a sociedade construiu em 2011 e o que o Estado conseguiu executar até hoje. E a partir daí a gente vai na conferência, que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de setembro, a gente consiga fazer uma leitura e apresentar avaliações desses 4 anos do governo do Estado, mas também apresentar novas propostas ou até ter que reativar propostas que não foram executadas, né? Eu acho que está, desde o meu ponto de vista, está muito bem a questão do orgânico no município. Estamos com uma demanda muito boa, cara, muito grande. Estão abrindo muitos mercados orgânicos, feiras, né? Tem várias feiras de orgânico acontecendo. A última foi a que a CDL, em conjunto com o CEPAGRE e outras instituições, abriram aqui no terminal antigo, né, da cidade. Então eu acho que está bem encaminhado. Tem muita gente produzindo alimento orgânico no município. A questão da agricultura urbana aqui no município está se desenvolvendo de uma maneira muito rápida, né? A gente acompanha diretamente esses processos e participa desses processos, né? Então eu acho que as perspectivas são boas. Eu, pelo menos, sou bem otimista, assim. Questão prática, né? Quem hoje mora na cidade e não produz o seu alimento, ele pode ter uma produção agroecológica, uma produção de agricultura urbana. Pelo menos vai conhecer a dinâmica da vida e vai dar valor mais àquela alimentação, né? Ao mesmo tempo, se a gente não tem isso, a gente fica refém de um mercado, refém de um sistema de produção e de consumo que a gente não consegue mais fazer essas opções e nem sabe mais refletir sobre como que é o sistema de produção de alimentos, né? O foco sempre da conversa foi esse, né? A questão ambiental e a questão da saúde. Até por isso que eu estava colocando anteriormente, né? Nós trazemos a questão social da história também, né? Que é o agricultor lá no campo, produzindo no sistema convencional, onde ele se contamina diretamente, não só o alimento que ele está produzindo, ele mesmo, né? Se contamina e a saúde dele se vê comprometida, né? Além de outras questões relacionadas à dependência econômica que todo esse sistema de produção com agrotóxicos gera, né? A pessoa é obrigada a adquirir esse produto, a pessoa é obrigada a adquirir um adubo químico, a pessoa
é obrigada a adquirir um tipo de semente específica que vai se adaptar a esse sistema de produção. E ela é obrigada por quê? Porque esse sistema de produção esgota o recurso terra dela. O encontro técnico permitiu a apresentação de alternativas que já vêm sendo praticadas no estado. A gente está tentando mostrar, tentando ir lutando com isso através de movimentos sociais, dos conselhos, das ONGs que a gente trabalha, tentando lutar para que se abra os olhos da sociedade, dos gestores, para não deixar esse modelo levar a gente para um buraco e acabar com a nossa sociedade. A gente mostra assim, é possível. Hoje é possível, a FAO já disse, alimentar toda a população com a produção agroecológica. Só que, é claro, não vai dar para a gente ter acesso a alimento nesses grandes redes de supermercado. Não é esse tipo de alimentação. É uma alimentação adequada, diferenciada, local, regional, sazonal. Então, isso sim é possível. Dá para a gente se alimentar. Trouxe a questão do preço, né? Que é uma questão que a galera sempre traz. O preço do orgânico é alto, mas por que é isso? Se eu comprei na feirinha direto do agricultor, né? O pessoal não tem muito conhecimento da dinâmica rural, né? Quanto à produção desse alimento, a vulnerabilidade que o agricultor tem frente às condições climáticas, né? É muito, como vou dizer, mas é muito difícil ser agricultor, cara, tá? O pessoal às vezes tem uma visão romântica, a pessoa está no campo, legal, mas é muito difícil, porque tu não depende só de ti, tu dependes do tempo, e o tempo só Deus sabe, né? Então, às vezes o pessoal na cidade não tem esse conhecimento. Nós trabalhamos muito isso, ou pelo menos buscamos aproximar, né, o consumidor urbano do agricultor, da lógica de vida e de trabalho do agricultor, né? A seguir, a expansão da agricultura orgânica em Santa Catarina. Santa Catarina já mostra a capacidade de ampliar sua produção de alimentos orgânicos. Que te dá a possibilidade de tu plantar os teus alimentos, seja na cidade, seja no rural. É uma agricultura que está baseada no sistema descentralizado de pequenas propriedades, de cooperativas, associações de agricultores, né? Então é isso que a gente faz. Trabalha com essas questões de produção de alimentos, a gente trabalha muito isso, que a pessoa saiba o ciclo de uma alimentação, saiba que não tem tomate o ano inteiro, saiba que o alimento ele tem um ciclo de produção e que a gente tem que conhecer desse ciclo. E se a gente não conhecer disso, a gente vai estar sempre às margens do mercado, sempre a refém do mercado. Eu acredito que nesse ponto a população está bastante ciente. Quizás seja o ponto que as pessoas têm mais claro. Esse tipo de produção convencional com agrotóxicos polui o ambiente e faz mal para a minha saúde. O orgânico, a princípio, não. Né? Esse entendimento eu acho que está nas pessoas. A nossa sociedade e os povos, que a gente pode chamar assim de povos originários de África, da Ásia, da América, da própria Europa, tinham o centro a natureza, né? A gente mudou a sociedade moderna ocidental para uma sociedade onde colocou o ser humano no centro, tirou a natureza e depois colocou o dinheiro junto com o ser humano. E isso tudo muda a concepção do mundo. Por exemplo, como que a gente faz hoje o modelo do agronegócio? É um modelo que só pensa em dinheiro, não pensa nos recursos naturais, não pensa na qualidade de vida, não pensa na qualidade da alimentação, vem com discursos de matar a fome, de dar acesso a todo mundo, só que são discursos mentirosos. O grande interesse deles é de dominar mercados grandes em bloco e ter lucro em cima disso, e sugar todos os recursos naturais e de pessoas que se possa fazer. Hoje tem 40% de desperdício de alimentos. Tu acha que isso é interesse? Não, o sistema não está preocupado com os desperdícios, está preocupado em quanto lucra.
Se para lucrar tem que desperdiçar, se para lucrar tem que deixar a gente sem fome, se para lucrar tem que deixar um monte de gente doente com essa alimentação venenosa, eles vão fazer isso, não estão preocupados com as outras questões. E o que a gente está trazendo é isso, poxa, dá para a gente se alimentar, dá para ter desenvolvimento local, dá para ter sustentabilidade produzindo alimentos de forma adequada, é possível. Agora tem que mudar o sistema econômico, o sistema legislativo. Eu acredito que na América Latina os índices são bem parecidos, muito parecidos. Até porque o modelo convencional da agricultura, que saiu da Revolução Verde, é engraçado o chamado de Revolução Verde, um processo produtivo que o que faz é acabar, ou destruir o verde, mas beleza, é o marketing atuando. Mas os índices são bem parecidos, cara. O sistema é muito similar. Opera muito da mesma maneira. Então, tu vai na Argentina, vai no Uruguai, vai no Chile, vai no Equador, na Colômbia, Paraguai, os índices vão ser bem parecidos. Tu não vai ter muita diferença quanto a proporção de alimento que é produzido de maneira convencional e orgânica e quanto a os impactos no ambiente, na saúde e na sociedade que esse modo de produção tem. Os agrotóxicos têm baixo ICMS. Agora vai produzir um insumo orgânico, um adubo orgânico para te ver o quanto de taxa tu vai ter que pagar. Vai fazer uma agroindústria agroecológica de pequeno porte para te ver a dificuldade. Agora as grandes marcas, elas conseguem fazer suas agroindústrias sem se importar com o restante de um contexto social e ambiental, Então esse é o modelo, a gente está tentando aqui isso, fazer legislações que permitam o avanço da agroecologia, da agricultura e da segurança alimentar e de alguma forma criar legislações que vão bloqueando esse modelo de agricultura convencional, químico e da morte. Ele está de alguma maneira apoiando e desenvolvendo a contracara, ou a contrapartida, ou quem vai se contrapor a esse modelo convencional, que é a agroecologia e a produção orgânica. O Brasil, desde o ponto de vista da legislação, tem criado leis muito importantes para a produção orgânica e agroecológica, de incentivo e de apoio, que em outros países ainda não. O Uruguai está bem atrás. Por exemplo, tu estás trazendo essa questão na legislação de apoio aos modelos de produção de alimento orgânico e agroecológico. Então, se bem o cenário, enquanto os impactos, é mais ou menos similar, eu ainda acho que o Brasil está um pouquinho à frente na questão do envolvimento do Estado, do governo federal, na questão. No momento, a gente vê o alimento, a alimentação, como uma mercadoria, E isso é muito complicado porque a gente exclui um grupo que não tem acesso a essa alimentação, que está de alguma forma em insegurança alimentar e nutricional, porque não tem acesso mesmo, não tem poder aquisitivo, está numa situação de não conseguir adquirir esses alimentos. E também a gente de alguma forma, tem um outro grupo em insegurança alimentar e nutricional por estar se alimentando de forma inadequada, com excessos, com alimentos industrializados que trazem doenças. Então esse momento de uma alimentação industrial, de um momento em que a alimentação é mercadoria, a gente tem um alto índice de insegurança alimentar e nutricional. E a gente traz aqui propostas descentralizadas de abastecimento, de equipamentos, bancos de alimentos, cozinhas comunitárias, agricultura urbana, programa de aquisição de alimentos, alimentação escolar, baseadas numa alimentação agroecológica, baseadas numa alimentação adequada, baseadas em alimentação descentralizada. Assim como o nosso ex-presidente Mujica, ele usava muito uma frase que é: assim como eu te digo uma coisa, eu te digo outra. Então, o governo federal vem incentivando muito a produção orgânica e a produção agroecológica, especificamente. Mas, da mesma forma, ele incentiva e estimula o agronegócio. Então, tu me pergunta se vai ter um momento, e eu vou te falar, cara, eu não sei se vai ter um momento. E se tiver, vai ser muito na frente, porque da mesma forma que o movimento agroecológico e orgânico está tomando impulso e força, o agronegócio também.
para que a gente consiga sair dos grandes modelos de alimentação, que daqui a pouco a gente vai poder se alimentar só nas grandes redes de supermercado. Não é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo tenha acesso ao alimento. Por isso as práticas do momento atual é de fazer essa discussão. Senão a gente está correndo um grande risco, né, de se afastar de uma agricultura, de se afastar da capacidade de produzir alimentos e estar na mão de uma indústria da alimentação que te coloca numa situação inadequada de alimentação, né? E também coloca muita gente sem esse acesso, né? Coloca um monte de gente às margens que a gente não conhece. Os povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, pescadores, né? Povos, a comunidade que está em situação de rua, né? Os moradores de rua. A gente tem vários outros grupos que estão nessa situação. Então a gente apresentar essas propostas que colocam a alimentação através de restaurantes populares, a agricultura urbana, um acesso à alimentação adequada, é o que a gente está fazendo nesse momento. A reação das crianças é bem natural, porque justamente eles não têm uma bagagem, né? Eles ainda não mamaram da teta da Revolução Verde como todos nós mamamos, né? Então é bem tranquilo. Eles até acham estranho quando você coloca aqui. Mas você coloca veneno? Eles colocam. Mas para quê, né? É bem interessante. Já o adulto, normalmente ele vem, assim, a criança não vem buscando aquilo. Você foi na escola falar para ela. O adulto vem buscando aquilo, né? Normalmente nós trabalhamos por demanda, né? A gente não trabalha nesse intuito de impor, nem de trazer, nós estamos chegando aqui com um modelo salvador, não, é o que nós acreditamos e quem estiver afim, né? Beleza, a gente toca junto. A alimentação, o acesso ao alimento, ele é uma questão central na nossa vida. É uma necessidade básica. Se alimentar, respirar e beber água é básico para viver. E essas questões, elas são muito de domínio, né, de alguma forma. E o que a gente tem feito no nosso trabalho, tanto do CEPAGRO quanto do CONSEA, é de trazer possibilidades, de despertar nas pessoas, na sociedade civil, na população, nos gestores públicos, que isso não pode ficar sob esse domínio. Isso tem que ser um tema trabalhado e cada vez mais qualificar o acesso a esses alimentos. Então, a gente traz como modelo de agricultura a agroecologia. O que eu acho que chama mais atenção para eles é a situação no campo, quando a gente traz aquilo. Cara, o agricultor que está lá produzindo com agrotóxico, ele está respirando aquilo. Ele não vai ter a chance de lavar a fruta para tirar um pouco que está por fora, ele não vai tirar o agrotóxico que é absorvido, mas pelo menos você vai lavar e vai tirar um pouquinho por fora. Ele não, ele vai manusear, ele vai respirar, ele convive com aquilo diariamente. Tem um monte, a Anvisa faz um monte de, como que se diz, de sugestões de como usar aquele agrotóxico, né? Equipamento, segurança, bababá. Normalmente o agricultor não tem nem acesso a essa informação, não tem dinheiro. Estamos falando de agricultor pequeno, né? Eu não estou falando de grande produtor de alimento, a Tyson, etc. Não, eu estou falando de agricultor familiar, que é o que nós temos no estado, né? No próximo bloco, o respeito pela sazonalidade dos cultivos. A diversidade de ofertas na feira respeita a sazonalidade dos cultivos, sempre movimentando os produtos da agricultura familiar da região. É um trabalho também que a gente quer trazer para a feira, um mapa, né? uma relação dos produtos, qual é a sazonalidade, até para ele ficar ligado na questão do preço, né? Porque mesmo sendo um trabalho de coletivo e tal, sempre tem essa questão da oferta e demanda, né? Se não tem muito um produto, ele começa a ficar um preço mais alto. E aqui na feira a gente tenta sempre trabalhar com esses agricultores que sabem, né? Qual que é o objetivo da feira, que a gente pratica o preço justo e solidário, que alguém tiver que ganhar com o produto orgânico que seja o agricultor, que não seja um intermediário. E a gente sempre deixa isso bem claro para os agricultores, para eles sempre manterem o preço, manterem essa fidelidade com a gente. Em parceria com a agricultura familiar, através dos governos federais, estaduais ou municipais.
Então, nesse sentido, é que as ações que nós promovemos enquanto Cepagro e Rede Ecovida se reforçam e se fazem verdadeiras perante ao público consumidor e aos agricultores que se interessam em produzir de maneira diferenciada. A minha maior alegria, eu tenho uma origem na agricultura, né? Então eu, quando adolescente, vivia na agricultura, era um jovem rural, desses mesmos jovens que muitos hoje estão saindo do meio rural. E eu, à época, quando jovem adolescente, eu também, eu não esperava a hora de fazer os 18 anos e ir para longe, ir para a cidade, né? E depois, com o passar do tempo e maturidade que a gente vai ganhando, a gente começa a perceber, e especialmente conhecendo não só o lado positivo da cidade, mas também tudo que ela carrega de elementos difíceis de lidar, da vida na cidade, que nem tudo é positivo, né? A gente vai começando a fazer um paralelo e um processo mais reflexivo do que tem de positivo na vida rural e o que tem de positivo na vida urbana. Se tem algum que sai uma discrepância, como às vezes teve uma semana que ficou sem tomate, aí o consumidor, poxa, mas não tem tomate? Eu digo, gente, o tomate, se tivesse, seria R$15 o quilo. Você ia ficar feliz com esse valor? Ah, não, R$15 não ia comprar. Pois é, então, não tem tomate nesse período. E o pouco que tem, aí o agricultor também, ele tem essa cultura, né, que vem do convencional, de dar oferta e demanda, que se não tem uma coisa, ele aumenta o preço. E aí, a gente aqui no box não participa disso. A gente não tá, a gente prefere ficar sem, para não, como que o tomate uma semana vai estar 8, na outra 15, né? Como a gente explica isso para o consumidor? Mas eles têm eles estão aprendendo isso aqui na feira, né? A gente tem essa relação com o consumidor também, de passar, eu digo, gente, não é época agora. Ah, mas a laranja estava seca da semana passada, mas é final de safra. E a gente ponderar sobre isso e reconhecer, não é, as positividades, os elementos de qualidade de vida, de bem-estar na vida rural, né? Ora, isso para dizer que a minha maior alegria quando eu trabalho com feiras, com esses processos comerciais, com a organização dos agricultores e ver os resultados acontecendo na prática, é a gente poder ver a alegria dessas famílias, é a gente poder ver os jovens ligados a essas famílias permanecendo na sua propriedade, junto à sua família, vendo ali um espaço positivo de permanência, de qualidade de vida, de bem-estar. Que não tem como a gente saber se a laranja está seca por dentro, né? Então eles levam, a laranja estava seca, não estava boa, porque já é final de safra. Então a gente já fala antes, ó gente, aqui tá pequenininho porque é começo de safra. Agora tá grande, seco, porque já é o fim de safra. Ele tem a opção dele querer levar ou não. Mas tem toda essa troca, assim, é bem pedagógico mesmo a feira. É muito legal por isso, né? Por essa aproximação que a gente tem com o consumidor. O sentimento deste jovem e do conjunto desta família de agricultores de dizer, não, aqui tá bom, né? E queremos ficar, né? E estamos tendo um resultado interessante, né? E observa nesse exemplo que a gente tá trabalhando aqui, que é o caso da feira, do box de produtos orgânicos que a gente tem ali na Ceasa. A gente tem são exemplos em que a gente lida com a esfera da comercialização. Então é onde o jovem agricultor, os agricultores, eles têm a oportunidade de não fazer apenas o trabalho da porteira para dentro, mas de conhecer o mundo pós-porteira, o mundo pós-propriedade, né? De vir aqui à realidade urbana, acompanhar os nossos processos e perceber e refletir conosco sobre essas positividades e negatividades dos dois universos que não são separados, estão muito ligados, rural e urbano, mas que têm, né, especificidades cada um deles. Eles são super receptivos, a gente tem até vontade de trazer convidar eles para vir aqui na Semana do Alimento Orgânico, né? Principalmente o seu Alcides, que é o que nos fornece as folhosas. Eles sempre querem saber, e aí, o pessoal está gostando? Eu conto para eles quando eu encontro, essa cebola é um sucesso, a sua réstia. Eles até choram, tem uns que choram, assim, quando a gente conta as coisas.
eles sim estão super receptivos, eles querem cada vez que a gente diga a eles o que a gente prefere, né? Qual o produto que tem demanda, como que o consumidor está lidando com isso. E eu acho que é esse o objetivo, né? Que eles se aproximem mesmo de tudo, da gente e saibam como que é a realidade. Que horror.